Diante das dificuldades da vida, muitas vezes tomamos atitudes que não deveríamos tomar. E aí, em vez de solucionar as dificuldades e os problemas, parece que acrescentamos ainda mais um peso sobre eles. E Jó nos deixa o exemplo de como ter atitudes corretas, como ter atitudes que Deus se agrada e vai nos abençoar. Durante aquele momento em que estamos vivendo aquela dificuldade, não podemos, às vezes, com os olhos da fé, ver o que Deus tem preparado lá na frente. Mas se conseguirmos ser uma pessoa espiritual, buscar a Deus como Jó fez e confiar tão somente nele, veremos que o final daquele momento que estamos passando será de vitória, de grande glória. Jó era um homem que era temente a Deus, que era um homem que vivia na presença de Deus, buscando a Deus, não só por ele, mas pelos seus filhos, e isso não fez com que ele não atravessasse dificuldades, mas muito pelo contrário, passou, venceu e deixou o exemplo para nós. Jó estava um certo dia e veio uma notícia terrível para ele. Jó, capítulo 1, versículo 19 diz: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre os mancebos, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Ou seja, aqui alguém estava dando a notícia a Jó que um vento que veio do deserto caiu sobre a casa, passou pela casa dos filhos de Jó, onde estavam todos reunidos e todos morreram. Essa notícia para Jó foi uma notícia como seria para qualquer um de nós. Acabou, morreu aqueles filhos, ou aquele filho, finalizou aquela história e Jó sentiu grande dor. Jó sofreu, Jó rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou por terra e adorou a Deus. Naquele momento, Jó não tinha outra coisa a fazer, não tinha solução, acabou. Sabe quando chega aquela notícia para você? Terrível. Você que está passando por um momento difícil, pode ser até com seu filho ou com a sua filha, que você acha assim, acabou, morreu, não tem essa pessoa aqui, não tem mais solução, está perdido, sabe, que a única coisa que você tem a fazer é adorar a Deus e saber que Deus está no controle. Então Jó era um homem, era um pai tão dedicado, tão amoroso, que sacrificava todos os dias. Em Jó 1:5 diz assim: Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de 7 dias dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E ele sacrificava de madrugada, ele orava. Você é aquele pai ou aquela mãe ou aquela avó que ora de madrugada, que suplica, que pede pelos seus familiares, e ainda assim recebe uma notícia que te deixa o teu coração de luto. Mas o que eu estou fazendo? Eu oro pela madrugada, eu jejuo, eu clamo, eu sacrifico pelos meus, e ainda assim recebo uma notícia como se fosse uma notícia de morte. Como se eu olhasse e falasse, é o fim. Mas já não blasfemou, já pelo contrário, ele ficou de luto sim, ele rasgou sim o seu manto, raspou sua cabeça, ficou em luto, ficou destruído, mas lançou-se sobre a terra e não blasfemou. Ao contrário, adorou a Deus. Então, diante de toda dificuldade, se você está vendo que algo está perdido, que não tem mais solução, lance sim. É permitido ficar de luto, é permitido chorar, é permitido ficar triste, é permitido ficar arrasado. Mas não é permitido blasfemar, para você não perder a sua vitória. Adore a Deus mesmo na dificuldade. Adore a Deus mesmo nas lutas, nas coisas difíceis da vida. Porque o final, em Jó 42, versículo 12, diz assim: depois que Jó passou por tudo aquilo, a Bíblia diz: e assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha, o primeiro estado de Jó era de bênçãos. Jó era um homem abençoado, Jó era um homem com fartura, Jó era um homem próspero, Jó era um homem feliz com sua família estruturada. Ele era um homem de oração, ele era a coluna. E teve tudo destruído. Sabe aquele seu filho que você está pensando assim, acabou, não tem mais jeito? Sabe aquela situação que você está achando que
aqui que já é luto, não tem mais solução, eu tenho uma boa notícia para te dar. Assim como Deus abençoou o Jó e o estado dele, o último, né? O período depois daquilo foi o último estado de Jó foi maior do que o primeiro, foi grandemente abençoado. Se o primeiro já era, imagine o que veio depois. E Deus tem boas notícias para você. O que vem depois será melhor, será maior. Tem uma passagem em Ezequiel 37 que diz o seguinte: olhe para esse vale de ossos secos e profetiza. Sabe o que às vezes está dependendo esse problema na sua vida? A solução, a sua profecia, a sua palavra sobre este problema, sobre este filho, sobre esta filha. Profetiza. Deus perguntou para Ezequiel: você olha esse vale de ossos secos? Você acredita que eles possam ter vida? Ezequiel sabia que para Deus nada é impossível. Olhe para seu filho. Se você estiver vendo nele um túmulo, um vale de ossos secos, olhe para o seu problema, para a sua situação, para essa coisa que está te deixando teu coração de luto, como o de Jó, rasgando, com o rosto no chão, chorando, com a sua cabeça raspada, sinal de luto. Lembre-se que Deus fez nascer carne, fez nascer nervo, fez nascer pele naquele vale de ossos secos. Cada osso se juntou ao seu e se formaram vida. Isso que você está passando é momentâneo.